A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Quero falar rapidamente sobre a terrível troca de Cristo pelos porcos. A terrível troca de Cristo pelos porcos. No Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, verso 13, diz o seguinte: E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. A história que acabei de ler, nem de longe pode ser usada e interpretada como uma parábola, como alguns ainda afirmam, e tentam fazer isso de uma parábola. Mas o fato é que havia um local específico e um acontecimento específico, e fatos que não podem ser questionados de acordo com os achados arqueológicos. Jesus estava em uma missão, e essa missão era de libertar um homem que vivia aprisionado por uma legião de demônios. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas falam sobre este acontecimento de uma forma bem peculiar. A região onde isso se deu não estava longe do mar, como alguns pensam. Gadara estava longe, mas a Bíblia diz que era na região de Gadara. E esse lugar onde isso se deu, com certeza ficava junto ao mar. Um outro detalhe importante é que apenas os homens eram contados, e não crianças ou mulheres, porque esta era a forma como os judeus contavam. Logo, não existe nenhuma contradição quando um dos evangelistas diz que eram 2 endemoniados lá em Gadara e outros dizem que era apenas um. Dependia apenas da ótica do escritor. Apenas da ótica do escritor. O Evangelho de São Marcos trata isso de uma forma irônica, pois traz a ideia de que a legião de demônios que havia dentro do homem era como a legião de soldados romanos, fratenses, cujo símbolo, entre outros, era um porco. O homem vivia sob o jugo de demônios, sem vida, sem esperança, sem um futuro, longe da família, abandonado por todos. Creio que quando olhamos na perspectiva deste homem, apenas podemos ver que a morte seria o melhor caminho, pois com certeza este pobre homem, esta pobre alma já não vivia, mas aprisionado pelas correntes do mal, andava como um animal completamente perdido, sem nenhum rumo, vivendo no meio dos túmulos de um cemitério. Jesus é aquele que liberta. A palavra de Deus nos diz que Jesus é aquele que liberta e nós cremos e pregamos assim. Está lá em João 8,36 e diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele estava a caminho, Jesus estava a caminho de Gadara para libertar este homem. Interessante que Jesus nunca esteve lá antes, nem tampouco voltou para Gadara depois. Foi uma única visita e um único milagre, o de libertação. Nisso podemos ver que o Senhor ama cada um de nós de forma especial, mesmo com todas as nossas dificuldades, Ele continua nos ajudando e nos amando. O endemoniado não foi na região onde estava Jesus, mas Jesus foi ao encontro dele na região de Gadara. Isso nos mostra que quando não temos capacidade de discernir e de pedir ajuda a alguma coisa, Deus no céu sabe de todas as nossas necessidades e então nos ajuda. Com certeza, creio que muitos da família daquele pobre homem pediam constantemente a Deus uma libertação do mal que havia possuído aquela pobre alma. Mas quero levar você a ver algumas coisas importantes, além destas que já comentei, nesta simples mensagem. Quando Jesus estava para expulsar o demônio, perguntou o nome dele. Isso nos mostra que Jesus já havia ordenado para sair. Marcos 5,8. Mas como eram muitos, nem todos saíram. Jesus então pergunta o seu nome e o demônio diz: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Está lá em Marcos 5,9. Depois acontece algo muito interessante em Marcos 5,10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Os demônios têm territórios e não queriam deixar aquele lugar. Eles então pedem para entrar em uma vara de porcos e Jesus deixou. Deixou por quê?
porque os judeus eram proibidos de comer e criar porcos. Embora muitos ali poderiam ser de origem gentílica, ainda assim não deveria acontecer essa criação, e dentro disso os demônios pediram para causar prejuízo, e Jesus deixou diante da legalidade que havia naquele negócio, pois estava indo contra as leis de Deus. Há negócios e atitudes que estão fora da vontade de Deus, e nestes casos existe sim a permissão divina para demônios entrarem e trazerem prejuízos. Os porcos em geral acabam com a terra, eles a reviram. Eles não pastam da mesma forma como outros animais, como bois, vacas, bodes, ovelhas. Eles pastam sim, mas estragam o pasto. Tampouco é um rebanho de porcos e sim uma vara de porcos, porque este é o coletivo para o porco em português, ou seja, não é um rebanho, sim uma vara de porcos. O que mais chama a atenção nesta passagem é que depois da libertação do endemoniado e os porcos serem dizimados, pois os demônios pediram para entrar neles, e então os porcos se precipitaram por um despenhadeiro no mar, e eram cerca de quase 2.000, e afogaram-se no mar. Após esse acontecimento, as pessoas daquela região pediram a Jesus que não voltasse mais naquele lugar. E isso indica uma escolha. Pense que escolha triste e terrível que aquele povo fez. Eles preferiram os porcos do que Jesus. O triste é que muitos nos dias atuais estão fazendo a mesma coisa. Querem um Jesus que não os incomode, um Jesus que não os perturbe, um Jesus que não os impeça de fazer negócios contra a vontade de Deus, um Jesus que se adapte a eles, mas que eles não precisem se adaptar a Jesus. A Bíblia não menciona que Jesus voltou àquela região. Eles perderam a Jesus por causa dos porcos. Pense nisso. Perderam a Jesus por causa dos porcos. Quantos hoje ainda perdem Jesus por causa de porcos? Quantos estão buscando as coisas sujas do mundo e deixando Jesus de lado? Quantos estão dando mais valor ao dinheiro, às riquezas, ao prazer, ao desejo, ao seu tempo, deixando Cristo a um segundo plano? Como aqueles porqueiros, aqueles criadores de porcos, muitos hoje preferem mais o seu investimento, os seus porcos, do que Jesus. Quantas vezes pastores, missionários e igrejas já ouviram homens dizer: não queremos seu Deus, sua Bíblia, não queremos seu Jesus, nós queremos é o mal. Queremos o nosso sistema, queremos nossa religião, queremos a nossa vida do nosso jeito de viver. O triste nesta história também foi o motivo de mandarem Jesus embora. Eles queriam os porcos, os negócios sujos, as coisas erradas. O endemoniado foi liberto, mas não importava isso agora. Para eles não importava. Os porcos eram mais importantes do que aquela pobre alma. Deus sempre vai estar com aqueles que desejam salvação, mesmo com muitas dificuldades para seguir. Deus vai ajudar e eles continuam na luta diária de vencer suas tentações, mas Deus jamais vai estar com aquele que diz: eu quero pecar. Eu quero viver minha vida imunda. Eu quero fazer como os porcos. Eu quero ficar com os porcos. Para estes não há mais salvação. Homens que preferem porcos em vez da salvação. Deus dá tanto para as pessoas, mas muitas vezes elas jogam tudo fora. Quantos com casamentos lindos e jogam tudo fora por um momento de prazer com uma outra pessoa. Negócios que traziam muito lucro e um futuro promissor, mas preferiram fazer tramóias e enganar os outros. Quantos que para conseguir um momento de fama vendem sua alma para o diabo, e tudo isso por causa de alguns aplausos de homens miseráveis, que sequer sabem discernir o que estão fazendo. Trocam as bênçãos de Deus por lavagem de porcos. Jesus foi trazer a libertação, mostrou seu poder, mas eles tinham um motivo sujo. Rejeitaram Jesus para todo sempre.
Nunca mais o Senhor voltou para lá, nunca mais foi para a região de Gadara. Os homens ainda hoje dão mais valor às coisas sujas deste mundo do que ler ou ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Veja que o tempo passou, mas o homem continua o mesmo. Em Salmos 51, verso 5 diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe, escreveu o salmista. Que troca triste que aconteceu naquele dia. Que escolha terrível que eles fizeram. Jesus saiu daquele lugar. 40 anos depois, os romanos chegaram naquela terra e mataram milhares. Depois que as legiões romanas atravessaram Gadara, porcos selvagens habitaram aquela terra. E por milhares de anos, os porcos se multiplicaram como uma praga, fuçando aquela região até acabar com toda a plantação, deixando ela imprópria até mesmo para o plantio. Isso é duro e é forte. É Jesus ou é os porcos? É Jesus ou as coisas sujas deste mundo? O que você vai escolher? Se você foi abençoado com esta mensagem, compartilhe. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim desejar.